Completemos a travessia sem temer os vendavais. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4, de 35 a 41. O Senhor Jesus convoca seus discípulos para passarem para outra margem do lago de Quinerete, ou Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia. Aquele lago fica 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e é assolado com muitas tempestades de vento que vêm dos montes em seu redor, principalmente o Monte Hermon. Há uma pedagogia divina nas tempestades que não pode ser desprezada. Aquela convocação de Jesus, mesmo tendo sido literal, trazia consigo um sentido parabólico para aqueles discípulos. Este outro sentido só poderia ser compreendido pelos ouvidos treinados de suas ovelhas. Jesus está falando de uma travessia para um nível de espiritualidade que requeria fé, graça, resistência e resiliência. Se isso foi válido para os dias de Jesus andando com seus discípulos visivelmente aqui na terra, o que dizer nos dias de hoje? Tenho a impressão de ainda ouvir o Senhor Jesus fazendo a mesma convocação aos discípulos dos dias de sua carne sobre a terra. Passemos para outra margem. E dessa vez, não de forma parabólica, mas explicitamente convocando as suas ovelhas para atravessarem o lago da superficialidade, da barganha, do sacrifício barato, do voto de tolo, do mercadejamento da fé, do toma lá espiritual, do toma lá da cá do espiritual que tem marcado a religiosidade dos nossos dias. O Senhor nos convoca a todos que nele cremos a passarmos para aquela margem cujo solo é a rocha inabalável, ele próprio, capaz de suportar todo tipo de tempestade em um nível de espiritualidade praticamente desconhecida por aqueles que lotam as igrejas mercados dos nossos dias. A convocação de Jesus aos seus discípulos do passado é válida também para nós. Aquela era, na verdade, uma convocação para que os seus discípulos passassem de uma parábola viva, onde eles próprios seriam os protagonistas. Para que eles participassem de uma parábola viva, onde eles próprios seriam os protagonistas. Eles viveriam naquele barco, figura representativa da igreja, o que experimentariam em suas vidas. O Senhor os convoca para um nível de espiritualidade que vai além da superficialidade e requer, além de graça, fé e resistência para enfrentar o que pode surgir em nosso caminho. Estamos vivendo um tempo que é imperioso termos a compreensão dessa santa convocação do Senhor que ecoa em nossos dias. Do contrário, abandonaremos a fé que um dia abraçamos, como muitos têm feito. Mesmo Jesus estando conosco no barco, não estamos livres de passar por tempestades. Não precisamos temer os vendavais. Como cristãos, somos chamados a enxergar a vida com os olhos de quem realmente foi transformado pelo poder de Deus. Isso nos faz andar no caminho, na luz, na verdade, livres de pesos e culpas ou máscaras, mas não nos isenta de passar por tempestades. A proximidade e intimidade com o Senhor não torna a nossa vida mais fácil do ponto de vista circunstancial. No entanto, nos torna mais maduros, mais capazes de enfrentar a vida com lucidez e equilíbrio. Ajuda-nos a escolher as coisas mais excelentes, mas não nos contentando com as superficialidades. O aparente sono de Jesus no barco não significa inação, descaso ou apatia. Esse sono faz parte de sua didática perfeita. O que ele deseja é que confiemos em sua suficiente graça numa atitude de fé e perseverança.
Que o Senhor, Ele abra os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos com discernimento. A mais importante lição das tormentas é que não devo basear meu relacionamento com o Senhor naquilo que Ele pode fazer por mim nessas horas, mas no que posso fazer nessas horas, tendo Ele comigo e usando a autoridade que Ele me concedeu. Isso faz toda a diferença. O Senhor requereu ousadia e fé daqueles discípulos medrosos e reclamões, e também requer de nós. Atentemos para estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.